Caros alunos, leitores e eleitores, muito prazer, gravamos mais um programa, Controle de Qualidade, by Francisco Cabreira, e vamos aqui direto ao cerne da questão. Sempre quando gravamos esses programas, temos o condão de ajudar a nossa pátria e esclarecer, aperfeiçoando cada vez mais a democracia mundial. Sempre, em todas as nossas colunas, ou seja, eu escrevo há mais de 15 anos e nunca me importei com a quantidade de leitores, e sim com o conteúdo e a qualidade dos mesmos. Sendo assim, essas mídias alternativas hoje nos dão a chance de colocar em pauta o que a grande mídia deveria estar fazendo e não o faz. As razões sabemos muito bem, os motivos. Agora, não nos cabe no momento entrar nesses detalhes, porque o povo brasileiro já deu o seu recado nas urnas. Está bem descontente com as desinformações. Então vamos aqui sempre informar a verdade, doa quem doer, oferecendo sempre o contraditório e a ampla defesa para que todos tenham a sua resposta caso queiram contestar as nossas informações. Então sempre vamos começar a pautar com uma forma educada, que deveria ser o jornalista, de colocar, dando os parabéns e fazendo as críticas construtivas sempre para o novo presidente da República eleito, que nomeou o seu ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo, que na verdade vai ocupar a pasta da Defesa. Parabéns, general, muito bem-vindo, que tenha muita luz no seu caminho e parabéns especialmente pelo trabalho que o senhor fez de monitorar de forma educada. Acho que mais do que dizer para o Toffoli o que o ministro do STF podia fazer, parabéns pelos seus conselhos do que ele não poderia fazer. Parabéns, Toffoli, que aceitou o conselho de não soltar Lula, as suas entrevistas com a pseudo-jornalista, que na verdade é uma militante, Mônica Bergamo. Nós não aceitaríamos, os patriotas querem o quê? Que todos que cometeram delitos respondam pelos seus delitos, sempre oferecendo a todos o contraditório e ampla defesa, ou seja, o devido processo legal. Então, a crítica construtiva é muito bem, um bom general, uma pessoa com capacidade. Agora vamos à nossa crítica também construtiva, mas que não caiu bem. Obviamente que vamos torcer para o governo do presidente eleito dar certo. E como tal, vamos fiscalizar, que deveria ser o papel da nobre imprensa e também da oposição. Não ficamos nem um pouco satisfeitos com a indicação do senhor Levi. Por quê? Como já disse em outras colunas, currículo bom, o inferno está cheio, e o Maluf também tem currículo bom. O que nós precisamos é de pessoas que pensem na pátria. O senhor Levi foi secretário de Sérgio Ladrão Cabral, vive as denúncias do MPF, do MP e as suas condenações. Então, participou de um governo que não foi honesto. 2, o senhor Levi esteve como ministro de Dilma, que deu as pedaladas fiscais. Tiramos a nefasta do seu podre poder pelas vias lícitas. Não houve golpe algum, pelo contrário, foi na forma da lei. Demorou-se muito até para isso. Agora, nós vamos torcer para que o seu Paulo Guedes esteja certo na indicação, porque Bolsonaro fez o papel que todo democrata deveria fazer. Quando você contrata uma equipe, você dá para ela a carta branca para ela agir. Ora, nós não demos carta branca para o senhor Levi. E eu acho até que politicamente Bolsonaro podia ter dito para o senhor Paulo Guedes que, no meio de 200 milhões de brasileiros, temos muitos outros com os atributos e com os currículos de Levi. E volto a dizer, o currículo que eu quero para um político é honestidade, integridade. E um governo que tem austeridade, transparência, vai aparecer honestidade. Então teria sim muitos outros nomes aí, mas
Vamos torcer para que dê certo. Agora, senhor Joaquim Levy, os empréstimos secretos do BNDES, em uma semana nós queremos a tarja de aberto, open, nada de close. Então entenda, nós do povo vamos fiscalizar e o nosso papel é de ajudar em tudo aquilo que a gente souber que possa denegrir a imagem do governo que está entrando, e esse governo está entrando para mudar. Então, parabéns ao Sérgio Moro, é assim que queremos. Competência na área, não precisa ser o currículo de astronauta, não. Pode ter um currículo bom, mas que tenha na área. Agora, o mais importante é o que fará lá. Quais são os exemplos? E Moro deu exemplo de probidade em toda a sua vida. Por falar em Moro, vejamos, uma pessoa que tem 22 anos de carreira, que sai, que vai pedir exoneração, só vai ficar com os direitos adquiridos, os seus fundos de garantia. Ou seja, é um patriota, está fazendo tudo por amor à pátria. Jamais será tocado. Não ousem falar em CNJ, em ONU. Moro é um exemplo mundial e um exemplo que todos nós temos que seguir, cada qual no seu mistério. A pessoa que é um catador de lixo, a pessoa que está morando numa favela, a pessoa que tem... Moro é uma referência moral, pelo que fez. Não porque julgou Lula ou não. E por falar em Lula, ontem, talvez Lula tenha tido saudade da condução do trabalho de Moro, a paciência de Moro, a educação de Moro. Porque essa nobre mulher juíza que ontem conduziu a ação penal, já mostrou a que veio. Colocou aquele que eu digo que é um político preso no seu devido lugar. Ali não é lugar de fazer palanque, ali é lugar de responder as perguntas. E concordo também com esse presidente que às vezes não dá para responder sim ou não. Tem sim um contexto, mas todo momento que ele quis jogar para a galera, para a torcida, a juíza muito bem o cortou. E eu acredito até que o nobre colega, Dr. Zanin, deveria sim ter informado melhor o seu cliente sobre as acusações que pesam contra ele. Porque ao que tudo indica, ao que pareceu para todos, que Lula achava que estava sendo condenado ou julgado ou absolvido por uma propriedade de um sítio. Não. Corrupção passiva e lavagem de dinheiro é pelas reformas que foram feitas no estabelecimento que teoricamente é dele. E se não vejamos um crime organizado, como temos aqui em todo o território nacional e também internacional, para lavar dinheiro, você às vezes recebe proveniente de cocaína, de tráfico de armas, e aí você compra postos de gasolinas, redes de supermercados, ramo imobiliário, e de repente aquela empresa é uma empresa saudável, salutar, paga os seus impostos, mas a origem do produto é criminoso. Então, muito bem, a 13ª Vara de Curitiba, sequestrar, que está no Código de Processo Penal, está no Código Penal, os bens que são ilícitos. Então, senhor Lula, volta a dizer, o senhor ainda sentirá saudade do peso da caneta de Moro, porque as canetas e as condutas de outros magistrados serão mais pesadas. Pode escrever. Desejamos sucesso ao juiz Sérgio Moro nessa empreitada e também a todos os outros que estão entrando. Acredito que podemos ter uma ministra na educação que representaria muito bem um dos meus maiores ídolos, Ayrton Senna. Quem sabe? Mas o Ministério da Educação acho que será o ministério mais difícil. Então, ao invés de Viviane Senna, ou até uma parceria, eu gostaria muito de ver a deputada federal eleita, Beatriz de Sordi, a Bia Kicis, nesta pasta, porque ela sim está lutando. O nome talvez esteja mal colocado, escola sem partido, porque toda escola deve ter partido, sim. O partido da honestidade, da integridade. Agora, nós não vamos deixar mais, já foram 14, 15, 20 anos de doutrinação populista bolivariana. O comunismo não deu certo em nenhum lugar no mundo na prática.
Na teoria pode até ser que alguns mais inocentes, idiotas úteis e outros mercenários. E quem são os mercenários? Grande parte da imprensa que recebe jabá, ou seja, verbas públicas travestidas em publicidades para não dar a opinião correta, desinformar ou até mentir na cara de pau. Então, muitos do que vão embora do Brasil a partir de 1º de janeiro, da Lei Rouanet, alguns artistas dirão, eu vou embora porque Bolsonaro é fascista. Mentira, vocês estão indo embora para responder os processos lá fora. Mas nós vamos extraditá-los, nós vamos persegui-los penalmente na forma da lei. Queremos todo o dinheiro de volta. Basta para isso que a Advocacia Geral da União tenha uma pessoa, um homem ou uma mulher, com coragem, com honradez e que cuide da pátria. Como eu acho que o senhor Levi sempre cuidou da parte privada. Volto a dizer, não gostaria. Como também nós não demos salvo-conduto para o senhor João Dória colocar o Kassab. O que nós podemos fazer? Ficar de olho. Vamos marcar em cima e vamos aplaudir os novos secretários. Parabéns por ter colocado um general para comandar a pasta da segurança pública em São Paulo. Quem sabe agora São Paulo conduzirá novamente. Quem sabe agora mostraremos que o valor da rota, das instituições, porque nós somos o primeiro a ajudar ao Estado Democrático de Direito. Nós temos que respeitar. Se tivermos anomalias, algum bandido travesti de policial, serão punidos exemplarmente. Em qualquer instituição temos laranja podre. Mas nós temos que o quê? Ajudar a mostrar quem são. Então nós temos agora, senhor Levi, que o senhor foi para mim no mínimo omisso, porque o senhor podia ter dito que Cabral era ladrão e que Dilma dava pedalada, e não o fez. Então agora o senhor tem como se redimir, mostrando para nós onde foram os bilhões, mais de 200 bilhões de reais de empréstimos feitos para ditadores que não voltaram. Outra coisa que temos que pontuar rapidamente, como disse na outra coluna, até por coincidência, estamos bem alinhados com o presidente e com o sentimento da sua equipe, nós dissemos aqui na última coluna que o programa Mais Médicos, nós temos como suprir. Se Cuba rompeu, é porque Cuba não tem como demonstrar a vergonha que é manter esses coitados desses médicos como trabalho escravo. Cuba só deixava eles ganhar 10% do salário. O resto ficava para o país. E tem mais, sabemos que lá estão seus filhos, às vezes esposa, ou seja, um constrangimento físico, mental e moral. Isso a ONU nada faz. Então, o regime democrático de Cuba de hoje é sempre uma farsa. Há muitos anos que lá se vive uma ditadura. Ditadura que também tem na Venezuela. Travesti de democracia. Onde as Forças Armadas foram cooptadas, diferente daqui do Brasil. Então, os esquerdopatas só não combinaram com as Forças Armadas. Por isso é que esse país ainda está no trilho da democracia. Agora, precisa voltar na ordem e no progresso. Então, vamos ser claros, nós, o poder é do povo e para ele que tem que ser feito. Ou seja, emana do povo e para o povo tem que voltar às benesses. Pagamos caros por tributos diretos e indiretos que são carregados aos cofres públicos. Então, nós temos que cobrar serviço de qualidade. Queremos saber todos os empréstimos, JBS, e todos vão delatar, porque foi uma lei feita, se não me engano, por Zé Dário Cardoso e Dilma, ou seja, a delação é um meio de prova e não é a prova. Então, como diz o seu MBO, o delator mor, aquele bandido travestido, tem empresário que disse que não delatava e delatou, o que incrimina Lula são os e-mails. Como ele mesmo disse, eu fui até conservador, porque eu estava preso, e preso só podia falar o que estava na memória dele. Agora, de posse do seu computador, ele tem as provas. Então, todo delator, tem muito delator mentiroso, aliás, delator não merece crédito algum, porque é um bandido. Ele só merece crédito quando ele resolve falar a verdade e, como a remissão dos seus pecados, a remissão da pena existe,
ele tem uma benécia para entregar alguém da cadeia superior. Não precisa ser o tuticap, mas que leve ao tuticap, porque o interessante é sufocar a quadrilha pelos meios financeiros. Queremos agora saber de diversos escritórios de advocacia, tais como o senhor Roberto Teixeira e o senhor Zanin, os milhões que recebem para os seus trabalhos. E tem mais. Ontem o procurador disse para o senhor Lula, que eu fiquei até com pena dele, dizendo que o senhor quer um dativo, porque parece que a defesa não informou o senhor Lula do que ele estava sendo acusado. Então não adianta essa retórica política para um julgamento que é um julgamento penal e democrático. Volto a dizer, senhora Bachelet e a ONU, cuide dos seus escândalos. Senhor Fernando Henrique, o senhor é uma vergonha nacional e falar mal do Brasil em Portugal, falar mal do presidente eleito. O senhor que passou por isso, por essa covardia como o PT fazia, devia dar o exemplo. Mas o senhor hoje é um velhaco, em tese, não um velho. Nós vamos cobrar parabéns ao novo embaixador eleito e que tinha posições firmes, sempre favorável à democracia americana, ao presidente Trump, porque foi eleito democraticamente como Bolsonaro, e a mídia insiste em causar polêmicas. O que nós mais temos que pautar de um político é o que o político faz na administração pública. Não temos que saber da vida do seu João Dória ou de qualquer outro político fora. Nós temos que saber o que ele faz dentro da administração. Fora, quem cuida disso é a sua família, sua esposa, seu esposo, seu namorado, sua namorada. Ou seja, para nós, um político tem que ser heterossexual, homossexual, branco, negro, a raça é uma só humana, mulher, homem. O que nós queremos é extrair do político a sua competência administrativa. Agora, o que nós temos hoje no STF, em especial em outras cortes também, é a indicação política, ela tem se mostrado nefasta à democracia. Por quê? Porque, do jeito que está, os ministros julgam de acordo com a sua conveniência. Julgam contra a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e outros TJs. O senhor Temer volta a dizer, não se acovarde, seja homem, pelo menos dessa vez, vete este aumento. E tem mais, o senhor como um professor de direito constitucional sabe que o senhor será apanhado no futuro, pois a lei de responsabilidade fiscal o atingirá. O rombo o senhor vai deixar para o próximo presidente eleito, mas as consequências jurídicas serão suas, da sua equipe. Então, nós temos que vetar, porque esse aumento será no mínimo de 20 bilhões, porque é um aumento em cascata. O Senado está destoando da sociedade, tanto assim que foi renovado. E graças a Deus o povo aprendeu a o quê? A não mais estar regrado, pautado pelo curral eleitoral da mídia. Hoje o povo está vendo diversos jornalistas já estão se reinventando, estão procurando a mídia, não como nós, porque nós não estamos procurando quantidade, like e dislike. Nós não vivemos disso. O que fazemos em vida é ecoa pela eternidade. Então o que nós queremos passar ao povo brasileiro é ensinamento. Teremos uma batalha feroz desta nova empreitada que o Brasil passará a partir de janeiro. No mínimo 120 prisões de granfinos e grandes políticos, grandes no nome, porque são péssimos, serão feitas no ano de 2019. E sempre quando faço minhas colunas, há mais de 15 anos, falo muito bem antes. É fácil agora alguns oportunistas virem pedir encargo, virem pedir isso. Bom foi o Dr. Sobral, que JK ofereceu um cargo no Supremo e ele disse, não preciso. Então entendam, o senhor Toffoli, Lewandowski, Gilmar Mendes e outros que falarei no futuro, inclusive Barroso, que ousou agora ficar aí pedindo prestação de conta, isso, aquilo. Ora, quem foi advogado de César Batista
nós devolveremos Cesare Battisti, assassino confesso e contumaz, para o governo democrático da Itália. Lá ele responderá. Basta uma canetada. E tem mais. A justiça brasileira poderia ter devolvido ele há muito tempo, porque ele entrou irregular no Brasil. E todo cidadão que entra irregular pode ser deportado. Ele veio da França, que escondeu ele há muito tempo, depois passou pelo México e veio para cá. Já poderia ser devolvido. Bandido tem que ser julgado pelo seu país. Nós não aceitamos ingerência aqui de ONU e de ninguém que venha falar sobre direitos nacionais. Nós temos convenções internacionais que respeitamos. Nosso exemplo é Oswaldo Aranha e Rui Barbosa. Só de falar nessas duas pessoas já está bom para quem conhece, para quem estuda. Agora, vejam, nós queremos sempre pautar que a educação de ponta nos tirará desta miséria intelectual que nos conduziu à miséria econômica. Estamos à beira da falência e não vamos deixar isso acontecer. Vamos lutar. Esse novo ministro das Relações Exteriores, seja muito bem-vindo. Parabéns, a missão é árdua e contamos com Vossa Excelência para desratizar, mandar embora Celso Amorim e todos aqueles que foram, de certa forma, mercenários, cooptados pelo podre projeto de poder populista bolivariano, que levou a Venezuela ao caos, que levou Cuba ao caos, à miséria, a mortes, assassinatos e tudo o que esse ismo pode fazer. Nós queremos pessoas que estejam pautadas nas relações internacionais democráticas. Respeitamos todas as outras nações, inclusive a China, que venha comprar do Brasil e vamos fazer muito negócio. Mas vender o Brasil, não. Vocês comprarão produtos e vamos vender. Outra coisa, vamos subir o preço do nióbio. Vamos subir e colocar no patamar que o Canadá vende. Se o mundo precisa de nióbio e temos de 95% a 98%, nós temos crianças passando fome, passando sede, precisando de escola, precisando de segurança e de saúde adequada. E nós vamos cobrar caro, porque o produto é nosso e não vamos acertar a ingerência aqui. Tanto faz ser Noruega, quem quiser. Para cuidar de floresta, cuidem primeiro das suas. Vocês acabaram com as suas florestas e vêm querer dar pitaco na nossa condução? Não, nós vamos aprimorar sim. Não é justo fazer queimada, não é justo fazer nada do que está sendo feito aí. Mas nós mesmos vamos regular. Por quê? Se vocês respiram ar puro, se vocês têm água potável, agradeçam aos nobres brasileiros, porque é daqui que sai o melhor ar do mundo, é daqui que sai a melhor água do mundo. E nós sabemos muito bem que agora a nossa defesa, tendo um general que terá verba necessária, vamos controlar as fronteiras, vamos trabalhar nesse sentido. Sempre vamos pautar na lei e na ordem. Aqui estamos dentro do Estado Democrático de Direito. E vocês todos, que no passado falaram que foram exilados, mentirosos, fugiram para não enfrentar o processo penal. Hoje, vão continuar falando que foram embora por fascismo, por achismo. Mentira. Nós vamos buscá-lo dessa vez de forma muito mais célere, porque agora temos convênios, acordos internacionais. Vamos atrás do dinheiro do Panamá, do dinheiro em Malta, em todos os paraísos fiscais. Vamos atrás do dinheiro da Suíça, vamos trazer para os cofres públicos, porque nós sabemos que tem dinheiro escondido lá fora. E muito pseudo-artista, cantor e todos que fizeram esse oba-oba, era por quê? Porque estavam com medinho de ser presos juntos. Do mesmo jeito que a Lava Jato agiu em Curitiba, agora com o nome Moro, vai agir no Piauí, vai agir no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro. Ou seja, teremos milhares de Moros, de Gabrielas, em cima dos corruptos. Agora, a cantilena continua. Foi golpe? Não, não foi golpe em 64, nem em 68, foi contra-golpe democrático. Por quê? Já queriam antes nos entregar ao regime ditador comunista.
Nunca Dilma Pimentel, Franklin Martins lutaram por democracia. Mentira. Queriam uma ditadura aos moldes de Cuba, aos moldes da Venezuela. E, graças ao faro de homens exemplares, como o general Leônidas Pires Gonçalves, graças ao faro de pessoas que queriam sim a democracia, lutaram, e ainda outros lutam, outros de formas escondidas, de formas não tão ortodoxas, porque tem que ficar calado, mas mostramos ao Supremo o que não poderia ser feito, porque a mídia escancaradamente tentou prejudicar Jair Messias Bolsonaro. Escancaradamente, a grande maioria. Agora já tem uns 10% de vendido, tentando aí, como são mercenários, sabendo que não vai ter mais jabá, tentando se passar de bons moços. Mas não. Falaram sobre fascismo, sobre racismo, tudo aquilo que na Constituição está previsto. E como nós sempre mostramos a Constituição Federal, nunca eu ouvi Jair Bolsonaro dizendo isso. Pode ter dito, no meio de um debate, num calor, palavras que, se tivesse cabeça feia, não falava. Mas jamais pregou isso. Eu também não vi outros candidatos pregando, como o Alckmin, como o Amoedo. Vi sim o PT e seus asseclas dizendo, vamos controlar a mídia. Ou seja, quando a censura é do lado do populista bolivariano, ninguém fala nada. Quando o Lula dizia que Maria do Rosário e outros tinham o grelo duro, nenhuma feminista apareceu para falar. Mas quando alguém escorrega alguma coisinha do governo X ou Y, todo mundo fala. Então, nós, nobre povo brasileiro, estamos atentos a todos os fatos. E a mídia, gostando ou não gostando, terá que se enquadrar nos moldes da democracia, porque ela veio da Grécia. Democracia, o povo na praça, o povo no poder. E é assim que será. Então não vai ter nenhum ministro do STF, de uma corte hoje, que na atualidade envergonha a zelosa instituição da justiça, porque quem já teve STF com os ministros antigos. Outro recadinho, senhor Aires Brito, para de falar besteira. O senhor é uma pessoa com um currículo, um poeta, uma pessoa que tem uma sabedoria. Dizer que Moro teria manchado o nome. Pelo contrário, o senhor é petista, o senhor foi filiado a um partido, o senhor foi indicado, como em Carmen Lúcia foi indicado. Então faça o seguinte, fique quieto, fique na sua aposentadoria escrevendo livro. Por falar em poeta, William Shakespeare dizia o seguinte, se os seus sonhos, em breve sei tudo necessário, né? Porque eu também não sou para decorar tudo, né? Ou seja, a gente estuda, mas não precisa repetir a palavra literalmente, porque não é esse o feitio. Mas o brilhante poeta disse que se os seus sonhos estão nas nuvens, eles estão no lugar certo. Nós é que temos que arrumar a escada para chegarmos até lá. Então, vamos fazer o que JFK falava. Não pense no que o seu país pode fazer por você. Pense no que você fará pelo seu país. E nós estamos aqui agora fazendo. É dando apoio ao presidente eleito, seja ele quem que tiver sido eleito. No nosso caso, ficamos felizes por saber que é uma pessoa que combate, felizes em saber que o novo ministro das Relações Exteriores é uma pessoa ligada ao Departamento de Estado americano, uma pessoa que está na democracia, não é um motorista de um ex-guerrilheiro chamado Carlos Marighella, que atende pelo codinome de Mateus, que hoje é a Luiz Nunes. Não vamos alinhar, vamos dificultar todo o dinheiro que tiver que ser para a Palestina, para países que estão querendo a discórdia. Vamos fazer o quê? Dinheiro nosso do Brasil tem que ir para aí, primeiro para o povo brasileiro, se sobrar. E os mais médicos, o projeto Rondon que eu disse, nós temos muitos. Fique tranquilo, senhor Jair Bolsonaro. Eu vou lhe apresentar uma lista de 780 médicos brasileiros querendo trabalhar aqui no Brasil. Vou lhe trazer mais uma lista de 5.000 médicos brasileiros formados lá fora, com a mesma competência do médico aqui, e que vão participar do Revalida, que podem fazer como projeto Rondon, trabalhar lá no Alagoas, lá na Amazônia, e que vão ficar 2 anos trabalhando, recebendo um bom salário. E tomara a Deus que os cubanos que quiserem ficar sejam obrigados pelo asilo político, coisa que o senhor Tarso Genro não fez com os pugilistas cubanos que pediram. Naquela época,
mandaram de volta para os coitados morrerem lá. Porque lá em Cuba e lá na Venezuela, sim, hoje é uma ditadura. E nós vamos sempre apoiar regimes que são viés democrático. Outra coisa, vamos cobrar, viu, cubanos, venezuelanos, os seus empréstimos, viu? Vamos cobrar. Queremos saber de todos que nos devem. O dinheiro do BNDES é nosso, seu Levi. E nós queremos, centavo por centavo, de volta aos cofres, com correção monetária, aquela que o senhor gostava de cobrar no Bradesco. E não vamos aceitar aumento de impostos. Reforma da Previdência, como já disse, só de não roubar já serve. 2, temos que o teto constitucional. Cada brasileiro receberá o teto constitucional pelo seu CPF. E recadastramento do Bolsa Família já, dentro de uma delegacia de polícia, onde um estagiário de direito poderá fazer um trabalho e receber. Ou seja, empregamos pessoas e ainda vai sobrar mais para quem realmente precisa. Senhoras e senhores, muito obrigado por essa atenção e lembre, não estou preocupado com a quantidade de likes, dislikes ou de leitores, sim com a qualidade. O que me interessa é que isso fique gravado e que as pessoas dos governos possam se aproveitarem dessa sabedoria para que ela faça algo de importante para o nosso país. Força, nova ministra ou ministro da Educação. Junto, o senhor terá que ter alguém do staff jurídico com a postura de Beatriz de Sordi, Biaquices, para ajudar a consertar e desratizar essas universidades e escolas brasileiras. Queremos de volta o guarda-pó branco, queremos de volta o hino nacional. Eu tenho uma matéria que eu sempre dei de forma gratuita em escolas particulares. Sempre se chamou ADEC, Atualidades, Direito, Estado e Cidadania. Ou seja, se quiser, posso ajudá-los a voltar à nossa antiga Educação Moral e Cívica, ou SPB. Mas o nome seria ADEC, Atualidades, Direito, Estado e Cidadania. Ensinaremos como no Japão, como na Coreia. Primeiro o comportamento, a educação, depois a sabedoria. E, senhores pais, a Convenção da ONU lhes garante o direito de vocês serem os tutores da educação de seus filhos. Nunca foi o Estado, nunca foi a igreja e nunca o será. Será sempre a função dos pais. Professores devem dar aulas públicas, podem ser gravadas à vontade, para que saibamos o que eles estão dando em sala de aula. E até para a própria proteção desses professores. Censura, quem gosta é ditadura. Quem gosta de censura é o caderno de tese do PT. Não, nós vamos retomar o projeto Brasil. Um Brasil democrático, como sempre foi. Um abraço a todos e tenho dito.